Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais e estamos num mês muito especial, o mês dedicado às mamães, isso mesmo. Aqui no programa Mega Profissionais, tradicionalmente nós dedicamos todo o mês de maio ao Dia das Mães e não só o segundo domingo do mês. Então todos os dias, na verdade, né, gente, todos os dias do ano são dedicados às nossas mães e devem ser assim. Respeito sempre e muita gratidão a essas mães, essas mulheres abençoadas, enviadas por Deus e que nos dão a oportunidade de estarmos aqui. Seja as nossas mamães biológicas, as nossas mamães do coração, as mamães pets e aquelas também que Deus já chamou de volta para ficar ao seu lado. E hoje vamos estrear especialmente em comemoração ao mês das mamães a segunda temporada da nossa série Mulheres que Inspiram. Está de volta a série que, aliás, muita gente tem pedido, né? Quando é que vai apresentar mais mulheres com histórias reais? Isso mesmo, mulheres com histórias reais contadas por elas mesmas. Hoje, por exemplo, vocês vão conhecer uma história muito, muito especial, emocionante, surpreendente e, acima de tudo, uma história de alerta sobre relacionamento abusivo. Aqui hoje no programa nós vamos conhecer a história da advogada Vanessa Fernandes. Também hoje no programa nós vamos falar sobre cirurgia plástica com o Dr. Rodrigo Bastos, ele que é de Brasília. Oi, gente, tudo bem? Daqui a pouco a gente vai ter um bate-papo muito interessante sobre rejuvenescimento facial. E eu acho interessante você acompanhar, hein? Vem! E para iniciar o programa, vamos abrir com chave de ouro, como sempre aqui fazemos, trazendo conteúdos importantes e fundamentais para todos vocês. Vamos chamar o nosso quadro agora de grande sucesso, Empreendedorismo Digital com Larissa Noda. Hoje o assunto é curioso para vocês aí que gostam, né, de vender no digital, mas precisa trabalhar com vendas humanizadas. E o tema é: facilite a sua venda no digital e conquiste seus clientes com vendas humanizadas. O que é bem isso, Larissa? O negócio é o seguinte: você precisa personalizar a sua venda, cuidar do seu cliente. Hoje em dia o mundo é muito digital, é tudo muito robótico. E o ser humano fica um pouquinho lá para trás, então ele precisa da sua atenção, ele precisa até mesmo do seu carinho. Então é aonde que você vai trabalhar com o seu cliente, fazendo coisas pequenas, detalhes mínimos que vão encantar e fidelizar esse cliente aí a sua marca. Como? Você personalizando embalagens, mandando cartinhas feitas à mão de agradecimento. A hora que você for vender o seu produto, clientes indecisos que estão em dúvida, faça uma chamada de vídeo, mostra para ele detalhes, mostra o seu espaço de vendas, a sua equipe de vendas, se apresenta, né? E além do mais, eles gostam muito que você pergunte até mesmo da vida dele, a vida pessoal, como está a família, como está amigos, né? Então, as pessoas hoje precisam desse relacionamento com o cliente. E isso é muito especial, vocês vão sim ganhar clientes fiéis e que vão fazer sua propaganda e vão comprar de você no digital, sim, porque o digital vai facilitar aí a sua venda, né? E dando aí mais credibilidade para sua marca. Então, gostaram das dicas de hoje? Me aguarde aí no próximo programa, porque eu tenho muito mais para mostrar para vocês sobre empreendedorismo digital. Ok, muito obrigado, Larissa, mais uma vez pela sua participação, que tem sido muito pontual e muita gente tem absorvido seus conhecimentos e colocado em prática, o que é mais importante. Quando nós voltamos, já, rapidinho, daqui a pouco, depois do nosso intervalo.
Já estamos de volta e agora nós vamos para a estreia da segunda temporada da nossa série Mulheres que Inspiram. Uma série que fez um grande sucesso e agora está de volta na segunda temporada. E escolhemos o mês de maio, mês das mães, para estrear uma série que é tão importante. Inclusive a história de hoje vai mostrar momentos surpreendentes, uma história que realmente eu tenho certeza que vai emocionar todos vocês, mas acima de tudo vai apresentar um alerta muito sério sobre relacionamentos abusivos. A série Mulheres que Inspiram é uma produção em conjunto com a TV Stream Mega Web TV. E vocês vão poder acompanhar a série inteira. Aliás, é um documentário, né? E ele é muito mais extenso e vocês vão poder acompanhar essa série inteira lá na Mega Web TV. Nós vamos falar para vocês exatamente quando vai estar disponível também lá na Mega Web TV. Mas agora vamos acompanhar a história emocionante do primeiro episódio da segunda temporada da série Mulheres que Inspiram com a advogada Vanessa Fernandes. Meu nome é Vanessa Fernandes Tobias, tenho 31 anos, sou advogada, sou mãe da Alice de 5 anos e hoje eu vou contar para você a minha história. Bom, quando eu me formei, eu tinha passado o período da faculdade meio que negligenciando a minha diabetes, por falta de condições financeiras, além da rebeldia que a diabetes às vezes traz, porque é um pouco revoltante quando você é adolescente. Naquela época eu não tinha muito conhecimento sobre a doença ainda e eu ficava revoltada, os meus amigos não tinham esse problema, eu tinha. E eu não convivia com ninguém que tinha, então formei e falei, agora eu vou fazer um check-up. Meu tio acabou de pagar a faculdade, então ele falou, agora eu vou te ajudar a fazer seus exames, suas consultas, e assim eu fiz. E descobrimos que eu tinha 2 problemas graves já causados pela diabetes, que era a nefropatia diabética e a retinopatia diabética. E o que é isso? Nefropatia diabética é um problema de perda de proteína através dos rins. E a retinopatia diabética é quando você tem uma falta de circulação sanguínea nos olhos. Então eu estava prestes a ficar cega, porque quando falta circulação sanguínea nos olhos, vai criando vários vasinhos até que eles tampam a retina. Nisso causa uma cegueira. E isso só se curava com cirurgia. Na época eu não tinha plano de saúde. Minha família se uniu toda, iam vender carro, vender tudo para poder fazer. Eu tinha um carro que o meu tio me deu o meu primeiro carro. E pensamos em vender para fazer a cirurgia, até que uma luz de Deus indicou um médico aqui em Goiânia. Nesse período, quando a gente descobriu, fizemos o plano de saúde correndo para ver se dava tempo de fazer as coisas pelo plano, mas não dava, porque eu estava literalmente prestes a ficar cega. E o doutor Mário Reis, maravilhoso, ele fez 8 cirurgias nas minhas vistas. Foram 8 aplicações de um medicamento para conter a falta de circulação sanguínea, conter os vasos que estavam sendo criados na minha visão. E foi um período de quase 1 ano para conseguir fazer, porque não dá para fazer 2 olhos de uma vez e tem todo um intervalo de fazer um olho para depois fazer o outro e vice-versa. Além disso, eu precisei, por conta dos rins, eu precisei cortar totalmente comida que tinha proteína, ou seja, eu ficava sem comer carne branca, carne vermelha, queijo, tudo que tinha leite. Eu não comia nada. Nesse período eu emagreci muito, foi ótimo. E eu parei de
consumia bebidas alcoólicas finais de semana, não tinha mais isso. Era água. E eu saía com os meus amigos e os meus amigos foram maravilhosos. Eles me apoiaram muito nesse período. E comecei a tomar medicações. E tomo elas até hoje. São de uso contínuo, tomarei até o fim da minha vida. E cerca de 1 ano de tratamento, meu nefrologista disse que os meus rins reverteram, estavam no modo irreversível, a doença não era irreversível, e eles se tornaram reversíveis. Que foi um milagre, ele usou esse termo. Ele é meu médico até hoje, maravilhoso também. Todos os meus médicos são pessoas que eu tenho muita gratidão. E ele falou que foi um milagre. A mesma coisa à minha vista, o meu médico oftalmologista falou que foi um milagre. Mas mais do que isso, foi um controle glicêmico de alimentação, de medicação muito grande. Endocrinologista, oftalmologista, nefrologista, nutricionista. Eu lembro que foi um monte, assim, uma equipe. Mas em especial eu consegui abraçar a causa, porque ou eu fazia isso ou eu estava fadada ao fracasso. E cerca de 2 anos de tratamento, tudo passou a ser mais tranquilo. Hoje eu faço acompanhamento de 3 em 3 meses, mas tudo dentro dos conformes até então. Inclusive na minha gravidez, que eu precisei suspender toda a medicação, porque senão a criança poderia ser afetada. Foi um desespero, porque eu não sabia que eu estava grávida, não me planejei de ficar sem os remédios, fiquei somente os meus rins que ficaram prejudicados. Mas mesmo assim hoje estão controlados. E por falar em filha, o relacionamento que eu tive foi muito abusivo. Inclusive digo que isso tem relação com eu não ter me tratado, né, de todo o trauma que eu passei na infância. A gente acaba se envolvendo com pessoas erradas por não ter autoconhecimento, por querer repetir padrões, e eu me envolvi, tive um relacionamento extremamente abusivo. Quantas e quantas vezes eu ouvi que eu era burra, que eu era favelada, que eu nunca ia ser nada na vida, que eu tinha que ter gratidão por ter um marido, porque ninguém ia me querer, e depois da minha filha nascer, ninguém ia me querer com filho. Tudo isso eu ouvi durante aproximadamente 1 ano e meio. Todos os dias, praticamente. Eu era colocada no chão. Eu era questionada até que eu não sabia escrever português. E eu busquei, o que me salvou foi que eu busquei uma terapia escondido lá em Brasília. Fui no Facebook, num grupo de mães, falei, alguém me ajuda, eu preciso de uma terapeuta de casal, porque eu queria salvar meu casamento. E fui na terapeuta escondida, eu usava o cartão de crédito do meu tio, porque a pessoa não me deixava ter muitas condições financeiras, eu não podia trabalhar, não podia fazer nada. E aí eu usei o cartão do meu tio escondido, deixei minha filha com a doméstica e fui na terapeuta. E ela virou pra mim e fez uma simples pergunta, que eu nunca vou me esquecer, porque foi a pergunta que me libertou. Ela me perguntou, Vanessa, que tipo de relacionamento que você tem? E eu me lembro de eu responder, meu relacionamento é de fachada. Porque pra ele é bom ele ser casado, porque já é um homem que já tá com uma idade, começando a amadurecer a idade, as pessoas questionam por que não tá casado, eu acho que é de fachada. Aí ela falou, não é isso que eu estou te perguntando. Que tipo de relacionamento que você tem? E eu me lembro de eu ficar assim, perdida, eu falei, não tô entendendo sua pergunta, porque pra mim é isso a resposta. E ela falou, você entende que você está num relacionamento abusivo? Quando ela falou isso, foi como se eu estivesse num lugar sem enxergar nada e alguém vem e abre uma janela e eu enxergo o que está lá fora.
E ali eu falei, eu lembro de eu gritar de dor, porque me deu uma dor, que eu falei, eu não acredito que eu tô num relacionamento abusivo e eu nunca percebi. Eu lutava contra uma amiga que estava em um relacionamento abusivo, eu via vídeos e eu não enxergava que eu estava em um. Eu achava que eu estava fazendo alguma coisa errada. Eu cheguei lá e falei, eu preciso saber o que eu estou fazendo de errado no meu casamento. E ela me falou isso e eu falei, pois hoje esse homem sai da minha vida. E ela falou pra mim assim, mas você entende que isso é um tratamento longo? Quanto tempo você acha que dura um tratamento para conseguir sair de um relacionamento desse? Eu falei assim, eu acho que deve ser uns 2 anos, mas hoje ele sai da minha vida. E ela disse que, minha terapeuta fala que naquele dia ela pensou assim, tadinha, né? Mais uma, porque é difícil. A maioria das mulheres não tem essa força disso. E eu cheguei em casa, era uma terça-feira, ele chegou 7 horas da noite, completamente bêbado, como sempre. Ele bebia demais. E eu virei pra ele e falei, arruma suas coisas e vai embora. E ele começou. E pela primeira vez eu tive um insight de gravar o que ele falava pra mim. Porque eu falava, ninguém acreditava, porque ele é uma pessoa de classe social, concursada, as pessoas, ninguém julga uma pessoa dessa. Acham que por ser assim, que a pessoa não é um ser humano 100%. E aí, que não tem defeitos, vamos dizer assim, né? As pessoas julgam muito. E eu gravei tudo que ele me falou. Ele me xingou de todos os nomes, me humilhou. E naquele dia eu já sabia que a minha terapeuta falou, quando a pessoa te humilha, é porque ela quer te diminuir, porque ela se sente daquela forma. Então, se a pessoa te chama de burra, ela se sente burra. Então, ela te chama para tentar te diminuir pro grau dela. E eu me lembro que quanto mais ele me chamava de burra, mais ele me chamava de favelada, mais eu falava, eu não sou isso. Até porque, naquele mesmo dia, minha terapeuta levantou minha carteirinha do AB e falou, quem que é burro que tem isso aqui? E ali a minha vida entrou num processo muito difícil, de depressão, ansiedade, crise de pânico. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui. Muito bem, uma advogada de sucesso, já é considerada inclusive como influenciadora digital. E daqui a pouquinho nós vamos acompanhar um pouco mais essa história, vamos saber inclusive como ela lidou com doenças que ela teve durante todo esse processo da vida de amadurecimento e de vitórias, né, também que ela acumulou durante todo esse tempo. Aliás, não é um tempo muito longo, que a doutora Vanessa ainda é muito jovem, né? Mas ela tem uma história de superação muito, muito importante. Inclusive, que a motivou a seguir essa carreira, né, que hoje ela tem como advogada. Mas eu não vou dar mais spoilers para vocês não. Vocês vão acompanhar daqui a pouquinho essa história com mais detalhes. E agora nós vamos para um quadro de grande sucesso aqui no programa. Aliás, nós aqui só temos sucesso porque contamos sempre com a audiência de todos vocês e a participação ativa. Como, por exemplo, agora o nosso internauta de Goiânia, Paulo Araújo Vaz, que fez uma pergunta, né? Ele tem um questionamento, na verdade, acredito eu, que é com a nossa querida Miriam Moraes, no quadro Em Busca do Equilíbrio. Atenção, Miriam, a pergunta é para você. Tem um chefe que fala mal do meu trabalho na frente de todos e me deixa constrangido. Como posso agir nesse caso, Miriam Moraes? Oi, Tancredo, nós aqui de novo, que bom, eu acho uma delícia esse momento de poder comunicar com vocês de uma forma correta, comunicar com leveza, trazendo a informação necessária, porque não é necessário a agressividade ou a imposição para que eu comunique o que eu quero que seja feito ou visto. Já estou meio respondendo a sua pergunta, te dizendo o seguinte, a ação seria conversar com esse chefe, tentar compreender também o que está acontecendo com essa pessoa,
Porque provavelmente essa pessoa também está num nível de desequilíbrio que não está talvez entendendo qual é a ação dela. Não necessariamente ela esteja sendo abusiva ou criticando para só criticar. Porém, nós temos a comunicação não violenta. A comunicação não violenta traz para nós uma forma de dizer como eu me sinto para que o outro aprenda a se comunicar comigo. Exemplo disso, senhor chefe, o senhor poderia me dar essas informações, fazer esta cobrança, trazer essa possibilidade de uma outra forma de trabalho, mas a forma com que você se comunica me deixa constrangido, me faz, inclusive, querer diminuir e não querer acelerar ou querer entregar. Qual seria, então, para este indivíduo a forma de comunicação? Então, você precisa entender como é para você. Cada um de nós tem uma forma de comunicar. Porém, eu quero deixar aqui, assim, para ficar um pouco mais claro que quando eu digo para o outro como eu me sinto, ele realmente vai parar, olhar. Agora, se eu chego para o outro e digo você está sendo agressivo, abusivo ou qualquer coisa nesse sentido, ele se sente também ofendido e atacado. Então, não vai haver uma comunicação. Comunicação não violenta. Eu me sinto constrangida com a forma que você comunica. Não necessariamente você queira me constranger. Eu acho que fazendo esse movimento, claro, é um autoconhecimento, é um autoentendimento, aí as terapias e tudo mais vai auxiliar em muito essa forma de você receber, inclusive, né? Mas essa dica eu acho que já serve para várias outras possibilidades e situações que podem ocorrer, não só no trabalho, como em todas as situações da vida, passando pelo âmbito familiar, amoroso, pessoal, amizades, entre outros. Então eu espero ter conseguido rapidamente te dar uma dica e continuo falando para vocês, é muito bom estar aqui, é muito bom tão rápido, né, poder falar e mostrar um pouco sobre essas questões, mas continue mandando aí as suas perguntas, as suas dúvidas, que nós estaremos sempre aqui. Muito bem, muito sábia você, Miriam. Muito obrigado sempre pelas suas considerações tão importantes aqui, principalmente agora, né, falando sobre relacionamento pessoal e também profissional. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu vou contar mais um pouquinho da história da Vanessa Fernandes. Aliás, eu não. A própria advogada Vanessa Fernandes vai nos relatar como ela superou momentos tão difíceis em sua vida. Serve de inspiração para todos nós, não é só as mulheres não, mas para todos nós. Quando? Daqui a pouquinho, é rapidinho. Eu vou para o intervalo e volto já já. Às vezes elas guardam um choro que corta a garganta. Paga alguém para olhar a Milena, não desiste. Eu lembro disso até hoje. Eu falei, eu só vou confiar porque não tem outra saída para mim. Eu só confiei, não tem explicação. É Deus na minha vida. Vencem distâncias por quem ama. São fortes e fazem sua própria sorte. Era assim que no lugar da sua vergonha, eu te darei dupla honra e voltarás com seus feitos cheios de alegria. Quando eu olhei para frente, eu falei, aí eu comecei a chorar, né? Se partem em 1000 pedaços e se doam. Nunca baixam a cabeça para as dificuldades da vida. Olhei no relógio e falei assim, nossa, agora é a hora que meu pai deve estar deixando o Paulo César aqui, não, né? Eu vou sentar aqui na porta e vou esperar. E eu sentada assim, comecei a chorar, não aguentava parar de chorar. Vencem todos os obstáculos com garra e determinação. Mas também se cansam, afinal são mulheres.
são humanas. Eu falaria para ela nunca deixar de acreditar, para ela acreditar sempre e não pensar em desistir. Elas são mulheres que inspiram. Na Mega Web TV, a TV que valoriza você. Já estamos de volta e para você que acabou de chegar, estamos hoje comemorando o Mês das Mamães. Todo mês de maio, tradicionalmente, o programa Mega Profissionais dedica uma homenagem muito singela, muito especial para as nossas mamães. E nós escolhemos a estreia da segunda temporada da nossa série Mulheres que Inspiram, justamente para comemorar essa data tão especial que é o Mês das Mamães. Hoje, especialmente, nós estamos com o nosso primeiro episódio. Uma história emocionante, uma história de superação, uma história de alerta que, se você perdeu o primeiro bloco desse programa, onde nós apresentamos essa primeira parte dessa série Mulheres que Inspiram, o primeiro episódio, vale a pena vocês correrem lá no nosso site, buscarem no nosso canal do YouTube para rever essa matéria, que realmente é uma matéria de alerta para todos nós. Mas vamos lá? Vamos seguir. Eu sei que vocês estão todo mundo curioso, todo mundo quer saber como que ela superou momentos tão difíceis, lidando com a saúde, desafio da saúde, desafios financeiros, né? E principalmente um relacionamento abusivo. Como será que a advogada Vanessa Fernandes saiu dessa? Vamos lá? Vamos acompanhar comigo. Bom, depois daquele dia, ele pegou as malas dele, como sempre. Ele arrumava brigas e saía de casa, ficava 2 semanas de férias do casamento e voltava chorando, com presente, pedindo perdão, aquela história toda. Eu ia lá, acreditava que ia mudar. Falava, não, ele vai mudar, ele me ama. Até porque eu ouvi muita gente falando, não, quando vocês ficarem noivos ele vai mudar. Quando vocês casarem ele vai mudar. Não, ele vai mudar quando ele for pai. E ele virou pai e foi só piorando. E aí, nesse dia ele pegou as coisas dele e saiu. Depois de uns dias, nisso eu comecei a fazer terapia 2 vezes por semana. Minha terapeuta não me cobrou. Ela falou, o dia que você tiver dinheiro você me paga. Porque eu falei, não sei como que eu vou te pagar. Eu não sei o que vai ser da minha vida aqui agora. E eu lembro dela falar assim pra mim, Vanessa, você vai conseguir trabalhar. E eu tinha na minha cabeça que eu não ia ser ninguém, porque eu ouvia aquilo por tanto tempo, então eu achava que eu não ia ser ninguém. E aí liguei pra minha família, contei, minha família já estava tão acostumada com idas e vindas do casamento que nem botou muita fé, achou que não era nada. E então ele voltou em casa depois de uns dias com um subestabelecimento. Ele estava usando a minha OAB para fechar contratos com outras, sei lá quem. Naquela época eu cheguei a entrar em contato com o pessoal da OAB porque eu ia abrir uma representação. Mas eu pensei muito bem, porque a pessoa estava usando, fazendo negócios com a minha OAB. Tinha meu nome em subestabelecimentos, em processos que eu não tinha conhecimento. Então foi uma coisa muito grave. E eu pensei muito na minha filha. Eu falei, eu não vou denunciar, porque ele pode perder o cargo dele, onde ele está, e apesar de tudo, eu não quero isso. A gente tem que pensar lá na frente. Eu falei, isso não será bom para minha filha, isso não... Se ele não fizer nada de agora por diante, tudo bem. Então a gente informou que ou ele tirava tudo que estava no meu nome, usando o meu nome, minha OAB, do que ele estava fazendo, ou a gente ia fazer uma denúncia. E assim foi. Correu tudo bem. Então, eu ficava falando para o advogado, entra com o processo, porque eu contratei um advogado, porque eu não tinha condições emocionais de cuidar de mim, de um processo judicial naquela época. E o advogado demorou demais para entrar com o processo, ele entrou primeiro. E ele entrou primeiro, alegou aquilo de praxe, que ele ganhava menos,
praxe nas ações de divórcio, de alimentos, que ganhava pouco, que isso, que aquilo. E isso foi prejudicial para mim, porque ele entrou primeiro. E é sempre bom a gente tomar a decisão de entrar com o processo antes, nós sermos autores ao invés de sermos réus. E tudo bem, né? O processo correu, mas eram muitas provas que eu tinha provas de traições públicas, eu era muito humilhada. Eu era traída em festas famosas de Brasília, postavam na rede social. Isso hoje em dia é passível de indenização. E eu era muito humilhada. E eu mandei tudo aquilo e não foi usado. Não recebi orientação de nada disso. Acho que poderia buscar a justiça nisso. E eu me lembro que a única coisa que eu queria no divórcio era o meu carro de volta, porque eu tinha ficado sem meu carro. Porque a minha filha teve uma doença que chama-se braquicefalia, que é um achatamento do crânio, e ela precisava de usar um capacete. E aí eu tinha vendido o meu carro com a promessa dele de me dar outro mais novo. E aí eu dei o dinheiro do meu carro, metade para ele e a outra metade para o meu tio, porque o meu tio quem fez o enxoval da minha filha. O pai não ajudou com nada. Então o meu tio me emprestou todos os cartões de crédito dele, eu comprei tudo. Isso porque meu marido tinha boas condições financeiras. E eu peguei, eu sou uma pessoa, me considero uma pessoa muito honesta, então eu falei, eu preciso pagar meu tio. Ele falou, se vira, eu peguei e vendi o carro, dei metade pro meu tio, outra metade para ele. Que ele é muito mais do que um pai. Ele sempre demonstrou o amor para mim, podendo fazer aquilo que ele gostaria. Eu lembro que meu tio foi a primeira pessoa a me levar num cinema, a me levar para comer um McDonald's. E foi assim e é assim até hoje. Hoje ele faz isso com a minha filha. Porque o pai da minha filha não mora aqui no estado. E então meu tio busca ela, leva ela no McDonald's, leva ela para passear. Como um avô hoje. Meu tio esteve presente em todos os melhores momentos da minha vida, formatura, quando eu peguei a carteira do AB, quando eu me inscrevi na faculdade, nos meus aniversários. Me lembro que ele pagou um carro de som fez uma homenagem para mim, e meu tio é super tímido e ele fez um super relato sobre o que ele sentia por mim, e eu cresci me sentindo amada. Apesar de tudo, eu sabia que se tudo desse ruim, eu tinha minha família. Minha avó sempre foi durona, brava, brigava com todo mundo. Era daquelas que, se estivesse faltando um batom, ela arrumava uma briga porque, você tem que passar batom. E aí a minha avó sempre incentivou os estudos. Minha avó era assim, ela brigava com todo mundo, mas se você precisasse dela, ela estava ali do seu lado. E foi assim em toda a minha vida. Quando eu tive problemas em casa com a minha mãe, aquela fase de adolescência que a gente fica rebelde, a minha avó ia lá e me chamava, eu ficava na casa dela uns dias, e ela brigava, mas ela estava ali. E ela foi assim até os últimos dias dela. E ela sempre me incentivou a estudar. Quando eu me casei, ela falou que queria uma festa na igreja, mas que tudo bem, porque eu engravidei antes de me casar. Mas que tudo bem. Ela chegou a fazer comentários muito engraçados e até modernos demais para a idade dela. Mas ela sempre me apoiou.
E nos últimos anos dela, quando eu voltei, que eu morei em Brasília um período, depois do divórcio eu voltei para Goiânia para estar perto da minha família, e eu ligava para ela às vezes e falava: vó, faz um café que eu tô indo aí. E ali ela me dava aqueles conselhos que só vó dá. Tem que fazer pós-graduação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu queria que a minha avó visse onde eu tô hoje. Mas eu sei que ela vê. Ai, é difícil falar, né? No início eu falei que eu tenho uma boa rede de apoio, e hoje eu tenho uma segunda família como rede de apoio, que é a família do meu namorado. Nós estamos juntos já há quase 3 anos. E, bom, a minha sogra, Dona Márcia, meu sogro, Ferrari, minha cunhada, Dani, que passou por questões muito parecidas com as minhas, então a gente se identifica muito. Meu cunhado, Gabriel, eles tratam a minha filha e a mim como realmente se fôssemos da família. A minha filha chama os pais do meu namorado de vovô e vovó. Totalmente natural, porque ela tá lá todo final de semana, então ela começou a chamá-los de vovó e vovô, e eles agora falam para todo mundo que ela é neta deles. O meu namorado tem um sobrinho que é da idade da minha filha, e os dois, nossa, como eles brincam, como eles se gostam. Então eu queria muito agradecê-los por tudo, por terem nos acolhido. Olá, sou Victor Ferrari, noivo da Vanessa. E o que dizer da Vanessa? Bem, ela é uma mulher simples, amorosa, muito vaidosa e muito guerreira. No seu trabalho, ela dá o sangue para os seus clientes consigam o que eles querem, que eles resolvam os seus problemas e realizar sonhos, né? E quando eu conheci a Vanessa, eu logo me encantei, porque ela demonstrou para mim ser uma pessoa verdadeira e que não tem medo de alcançar os seus objetivos, né? É uma mulher que cresceu junto comigo, ainda cresce junto comigo, e eu cresço junto com ela. Isso que é o bom da Vanessa, ela me acompanha. Quero muito agradecer você, Vanessa, por tudo, pela vida que você me dá, tá bom? Eu te amo muito. Beijos. Mamãe, eu te amo muito. Como eu havia falado para vocês, eu tenho certeza que vocês acabaram de confirmar aquilo que eu falei lá no início do programa, né? Uma história de superação, uma história emocionante e, acima de tudo, um alerta para todas as mulheres. Muitas mulheres não sabem que estão no relacionamento abusivo. E mesmo aquelas que sabem têm dificuldade para sair, quer seja qualquer dificuldade, dependência emocional, financeira, e é realmente muito difícil. Não estamos aqui para julgar ninguém, apenas para alertar e para ajudar. Aliás, quando você souber de algum caso como esse, evite condenar, né? Eu já ouvi vários comentários, inclusive aqueles, né, que antigamente as pessoas falavam: mas a mulher que apanha do marido, se ela continuar com o marido é porque ela não tem vergonha na cara. Gente, isso já está superado há muitos e muitos anos, né? E nós já sabemos que quem sabe exatamente do problema é quem vive dentro dele, né? Você vê, a advogada Vanessa Fernandes, tão sábia, tão culta, né? Inclusive estava ali tentando ajudar uma amiga a sair de um relacionamento abusivo, não sabia que ela própria era protagonista de um relacionamento abusivo. Muito séria essa questão. Nós precisamos entender melhor isso, né? E entender também que relacionamento abusivo não quer dizer só violência física, não. Violência emocional, violência cultural. E aí vai para outros tipos de violências que acontecem e que fazem a mulher se sentir menor, se sentir inferior.
Isso é um sinal de relacionamento abusivo. Não a violência contra as mulheres. Não a relacionamentos abusivos. Se viu como experiência, se viu como alerta. Mas o programa Mega Profissionais ainda guarda surpresas para vocês ainda hoje. Daqui a pouco eu vou falar de cirurgia plástica. Eu, se fosse você, não sairia daí. Eu volto já já, depois do nosso intervalo. Supernatural, a luta entre o bem e o mal. Aqui na Mega Web TV. Monk, um detetive diferente. Um detetive compulsivo, obsessivo e neurótico, envolvido nos casos mais complexos e inusitados. Monk, um detetive diferente. Aqui na Mega Web TV. Já estamos de volta e agora nós vamos falar de cirurgia plástica aqui no programa. Aliás, muita gente tem pedido pra gente, né? Olha, fala um pouquinho aí sobre essa cirurgia do Bruno Marrone. Quando a gente fala do Marrone, a gente associa imediatamente a dupla, né? Aliás, eu vi essa dupla começar em Goiânia, lá no La Forchette. Bom, depois eu conto essa história para um outro programa. Mas a história do Marrone. Todo mundo tem comentado nas redes sociais, mas aí a cirurgia plástica dele não deu certo, não ficou bom, como é que ele vai fazer um negócio desse? Ele estava muito bem do jeito que estava, enfim, gerou aquele burburinho todo. Só que aqui no programa a gente procura fazer alguma coisa mais profunda e levar mais informação para vocês. Nós aproveitamos para falar sobre rejuvenescimento facial e também convidamos um profissional que veio diretamente de Brasília, que é o Dr. Rodrigo Bastos, ele que é cirurgião plástico e aceitou o nosso convite e veio aqui diretamente dos nossos estúdios em Goiânia, no programa Mega Profissionais, falar sobre rejuvenescimento facial. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado, Tancredo. Muito obrigado mesmo pelo convite, também da Rede Mega Profissionais. Fez uma boa viagem? Excelente. Apesar de chuvosa, meio molhada, mas excelente, bem tranquilo. Ótimo. Doutor, vamos falar de rejuvenescimento facial. Não posso deixar de falar do Marrone, porque todo mundo está questionando muito, internautas também. Mas o Marrone não deveria ter mexido na face. Estava tudo muito bom. Por outro lado, eu vi um outro comentário também de uma influenciadora falando que ele estava feliz com a cirurgia dele, que deixasse ele em paz com a cirurgia, né? O que aconteceu, doutor? Deu errado essa cirurgia? O que foi, na sua opinião? Na minha opinião, não. Na minha opinião, ele está passando por um processo que qualquer pessoa pode passar, que é o processo do edema pós-operatório, que é o inchaço. Então, toda pessoa ela pode inchar após uma cirurgia, umas menos e outras mais. Mas quanto tempo demora esse processo aí? O processo, normalmente eu libero para um paciente, após uma cirurgia de face, trabalhar cerca de 10 a 15 dias após. Os pacientes que vão inchar menos. Porém, tem pacientes que incham mais. Esses, eles têm que estar cientes que aparições públicas podem vir acompanhadas de surpresas. Como assim surpresas? Que nem aconteceu com o Marrone. As pessoas ficaram surpresas dele estar tão inchado. E associaram isso a algum erro da cirurgia, que na minha opinião não houve. Então aquilo ali está inchado, tá, né? Bem inchado. Mas o resultado aparece quanto tempo depois da cirurgia de face? Né? De face, o resultado de fato começa a aparecer de 1 a 3 meses somente. O resultado final de 6 meses a 1 ano. Então, se não houver paciência no processo, não adianta. E se também não tiver uma conscientização, porque eu não vi ninguém falando nada desses prazos de resposta. Então, automaticamente o público cobra, né? Olha, se já fez, tem que estar pronto, né? A gente é leigo, né? Nós não sabemos, né? Nós não sabemos como é que funciona, né? Então, agora todo mundo já sabe, né, gente? Ó, demora aí até 1 ano para o Marrone ficar tranquilo, né? Mas cá entre nós, o que o povo tem a ver com a face do Marrone, gente? Que nem essa pessoa foi muito feliz da colocação. Se ele está feliz, se estava prejudicando a autoestima dele, deixa a pessoa tentar melhorar a aparência. Aí tem que fazer, né? Tem que fazer. Doutor, existe uma data limite, a partir de qual idade que pode ser feito um rejuvenescimento como esse? Normalmente eu indico para as minhas pacientes após 40 anos. Então, chegando ali nos 37 a 40 anos, as pessoas já vão percebendo
algumas alterações do envelhecimento. Eu já estou percebendo algumas em mim e já com certeza também percebo. Mas você tem o quê? 30 e poucos anos? Que isso? 37. 37 anos. Você ainda está longe ainda, né? Estou longe. Mas aí, a partir desse momento, a pessoa já pode buscar ali a ajuda de um cirurgião plástico. Sim, com certeza. A partir dos 40 anos. Normalmente de 40 a 45 anos é uma boa faixa etária para fazer a cirurgia de face. Agora, a pergunta que não quer calar, que eu tenho certeza que muita gente está fazendo, né? É quanto tempo, doutor, demora para cair de novo? Falando de forma leiga, né? Quanto tempo existe um tempo para prescrever? Tem que refazer isso? Pronto. Depende da técnica. Depende muito da técnica utilizada. Antigamente, técnicas um pouco mais da década de 90, da década do início dos anos 2000, que são os lifts de primeira geração, tinham que fazer muito rápido, 2 anos, porque eram baseados somente em esticar a pele. Que são aquelas pessoas que... É muito pouco tempo, né? É muito pouco tempo, por isso que as pessoas antigamente tinham cara de esticada. Ah, tá. Porque só esticava a pele. E esse preconceito existe até hoje. Muita gente tem medo de fazer por causa disso, né? Exatamente, essa aparência mas é artificial. uma técnica que já está obsoleta. Hoje, como é que está funcionando? Hoje em dia são basicamente 2 técnicas que as pessoas usam, que os cirurgiões usam. Que é o lift de segunda geração, que ainda a maioria faz, e o lift de terceira geração, que é o que há de mais atual hoje em dia. Tá? Que a gente faz a cirurgia dos planos profundos também da face. Isso reposicionando os tecidos, a cirurgia tende a durar mais, 5, 10 anos. Nossa, muito tempo. Aí realmente porque vale o investimento. É porque a pessoa vai continuar envelhecendo. Infelizmente, né? O tempo não para pra gente, né, tanto? Infelizmente não, né? Se bem que eu acho até bom, e tem pessoas que se dão bem com essa história, né? Elas lidam bem com esse envelhecimento. Tem outras que, na maioria delas, né, infelizmente na maioria delas, elas não lidam bem. Não sabe lidar com o envelhecimento. Isso atrapalha em todas as situações, né? Aliás, muita gente fala, né? Antigamente a gente procurava cirurgia plástica, mas era por causa de uma questão de estética mesmo, né? Só que as pessoas já tinham essa necessidade e não se atentavam para isso, né? Há uma queda da qualidade de vida do indivíduo gigantesca, né? Tem pessoas que não saem mais para conviver com outras, tem pessoas que se veem prejudicadas no trabalho por questão dela, psicológica dela, não se ver bem, então ela não consegue se relacionar bem com as pessoas, nem no trabalho, nem em questão pessoal, né? E já havia até, inclusive, casamentos acabarem, mas não foi por causa do marido, foi por causa dela. Ela não estava se sentindo bem, então ela não se achava digna ali para continuar no cabelo. É uma coisa meio absurda, mas acontece, né, doutor? Acontece frequentemente. Geralmente, quando eu também eu trabalho com assessoria de marketing na área de saúde há mais de 30 anos, né? Então, há muitos anos atrás, há mais ou menos 20 anos atrás, eu já falava com o médico. Quando a mulher vai procurar uma mama, vai procurar um rejuvenescimento facial, ela não está procurando ali, na verdade, uma mama. Ela está procurando ali um casamento melhor, estabilização da vida pessoal, né? Ela está buscando outras situações. Aprovação das amigas. Aprovação das... Ixi, isso aí tem demais, né? E aí ela está procurando isso, né? E às vezes, quando ela faz a mama às vezes está até perfeita, a pele está até perfeita, o rosto até bom. Mas ela não consegue isso, automaticamente ela já joga para a cirurgia. Não, a cirurgia não ficou boa, porque ela não conseguiu aquele fato, né? Por isso que eu sou um defensor, né? Que tem que ter um tratamento psicológico junto com a cirurgia plástica, que é uma coisa muito delicada. Sim, né? Mexer com a autoestima da pessoa é algo muito delicado. Muitas pessoas vendem sonhos. Eu não acho certo vender sonho. Eu trato de maneira muito consciente a pauta da cirurgia plástica dentro do meu consultório, explicando, sempre deixando claro potenciais complicações, que a cicatrização não depende somente de mim, depende até da dieta da paciente. O paciente tem uma dieta mais inflamatória, quer dizer, leite, muito trigo, muito açúcar, muita gordura, ela vai cicatrizar de maneira pior do que uma pessoa que tem uma alimentação muito saudável. Então são vários fatores que influenciam no resultado de uma cirurgia plástica. Até mesmo, todo mundo deve conhecer aquelas pessoas que já são naturalmente mais pessimistas. Isso influencia também, corpo são, mente sã. Mais uma vez a questão psicológica, né? Que eu acho sério demais a conta. Outra coisa também que a gente tem que observar é que cada indivíduo é indivíduo, né? Cada organismo é organismo, cada organismo tem uma resposta diferente do outro, né? Porque geralmente as pessoas obrigam ali a ter o mesmo resultado. Não, porque a fulana fez lá essa cirurgia e eu quero ficar exatamente igual a ela.
Eu acho que é meio complicado, não sei como é que você administra isso no seu consultório. Extremamente complicado, não é pouco frequente, quer dizer, é muito frequente das pacientes pedirem fotos de pós-operatório. Doutor, me mostra um caso que o senhor fez meio parecido com o meu. Toda vez que eu recebo essa pergunta, minha resposta imediatamente é: eu vou te mostrar 1, 2, 100 casos. Posso te mostrar até 100 casos. Mas nenhum vai ser você. Porque você não operou ainda. Então, não necessariamente será o seu resultado aquele resultado que eu te mostrar na tela do meu computador. Menina, é complicado isso, hein? Muito, muito complicado. Mas vamos lá. Rejuvenescimento facial. Quando a pessoa chega lá e fala, doutor, eu quero eliminar aqui as rugas, né? Eu quero parecer mais jovem, eu estou com o olho, não sei se também abrange o olho ali, a pálpebra, né? Pálpebra, superior inferior. O que é, na verdade, o rejuvenescimento facial de um todo? O senhor faz tudo? Como é que é isso? Sim, o rejuvenescimento facial, ele é na verdade, é um combinado de cirurgias que eu vou melhorar cada região da face. Então, tem a parte da pele. Como que eu posso fazer o rejuvenescimento facial da pele? Na cirurgia, associar um laser ou um microagulhamento para melhorar a qualidade da pele. Ruga fina, que nem eu tenho algumas aqui na testa. Uhum. Isso não melhora na cirurgia, porque isso aí é botox que melhora. Sim. Entendeu? Então, o que a cirurgia melhora? Essas marcas mais profundas da face, que é o bigode chinês, o popular bigode chinês. Esse gordinho aqui, que muita gente tem essa região mais flácida do rosto, perto do queixo, que é o jaw, o nome em inglês que é o jaw. Eu reposicionando esses tecidos automaticamente, porque a gente envelhece como se a gente estivesse derretendo, entre aspas. Então os tecidos eles vão escorrendo para a parte inferior da face. Então o meu trabalho é trazer para o terço médio novamente. Então eu posso rejuvenescer, seguindo de cima para baixo. Supercílio, arquear mais o supercílio um pouquinho, de maneira natural, para não ficar para aquela pessoa que parece artificial. Uhum. Encher mais um pouquinho a maçã do rosto, reposicionando os tecidos, fazendo enxerto de gordura, que é a lipixertia. Então são várias, que é um somatório de técnicas que vão levar a um rejuvenescimento facial global, completo. E o resultado a gente vê em torno de 6 meses, mais ou menos. De 3 a 6 meses já tem uma boa regressão de papada, doutor? Você não mexe com papada, não? Papada é um tema bem importante, polêmico, por quê? Porque muitas pessoas acreditam que só a lipo de papada, a lipoaspiração da região da papada vai resolver tudo. E não resolve. Eu tenho um caso, inclusive, que eu sei de amigas, né? Mas isso deve ter mais ou menos uns 10 anos, mais ou menos, ou mais, deve ter mais, né? Que elas tentaram fazer. Inclusive com médicos muito conhecidos em Goiânia, não foi qualquer um, então que já tem uma casuística, né? Mas não deu certo. Elas fizeram uma vez, depois teve que refazer, chegou na 4ª vez ela já desistiu. Ela falou, não, deixa do jeito não vai dar certo, né? E aí ficou aquilo. E eu particularmente fiquei com essa história. Geralmente eu acho, quando a mulher chega para mim já perguntar, e aí você conhece algum médico para fazer papada e tudo? Eu falei assim, não mexe com isso. Deixa natural, que eu acho que vai ser melhor, porque eu já tive dois casos, né, de amigas minhas, que não deu certo. Então eu acho que não dá certo, né? Continua assim ou eu tenho alguma técnica para salvar aí? Não é assim mais não. A papada, ela é composta, como todo o nosso corpo, de várias camadas. Só que a camada de gordura realmente que é feita quando há necessidade de uma lipoaspiração, ela é muito fina, ela é muito delgada, não chega a 4 milímetros. Entendeu? Então, não tem como, por exemplo, eu rejuvenescer a face e não rejuvenescer o pescoço. É um procedimento que normalmente ele já é associado. Na minha cabeça, ele é naturalmente associado, tá? Depois dos 40 anos. Sim. Porque a pessoa vai ter uma sobrinha de pele e, através de uma cicatriz muito pequena, eu consigo refazer como se fosse uma cinta muscular. Porque abaixo da camada de gordura a gente tem 2 músculos muito importantes que eles fazem aquela bolinha que quando a gente abaixa assim, o pescoço aparece um gordinho aqui. Uhum. Esse gordinho ele não é gordura, ele é músculo e entre esses 2 músculos tem uma camada mais espessa de gordura que a lipoaspiração não atinge. Então a gordura da papada muitas vezes ela não está perto da pele, ela está abaixo do primeiro músculo, que é o platismo, que a gente chega
acessa, tira a gordurinha de maneira para o pescoço ficar bem retinho, um pescoço jovem. Mas isso não é feito na mesma cirurgia, por exemplo? Na mesma cirurgia. Mesmo? Cirurgia de face e pescoço é uma cirurgia combinada, que o meu teto cirúrgico é uma cirurgia de 6 horas, que é o seguro. Ah, tá. Então, demora, hein? Sim. Então, porque são todos os procedimentos da face. É o pescoço, eu começo pelo pescoço, faço o rejuvenescimento facial, que é o deep plane, faço a pálpebra, enxerto gordura na face, lábio, testa, faço realmente... Eu acho a pálpebra uma região muito delicada, né? Não, eu Sim, tenho medo de uma cirurgia bem nisso. delicada. É porque os olhos, né? Mexendo nos olhos, eu acho tão... E a gente só tem 2, né? Aliás, eu tive um fato, teve um fato muito interessante uma vez, que eu não posso citar o nome da minha amiga, mas é uma empresária conhecida em Goiânia, que eu fui no cirurgião plástico, que eu tinha feito uma abdominoplastia, por causa de uma outra cirurgia que eu fiz para emagrecer. E aí eu fui no meu cirurgião para tirar os pontos. Aí quando eu cheguei no cirurgião, aí eu só ouvi uma mulher veio à minha volta. Mas Tancredo, você está aqui, que saudade, tudo, deixa eu fazer uma foto com você. Eu falei, claro, tudo bem, tudo jóia. Ela falou, não está me conhecendo? Não, eu falei, me desculpa, eu conheço muita gente, mas a memória falha um pouco. Ela falou, pelo amor de Deus, eu sou fulana de tal, não posso falar o nome aqui, mas é muito conhecido. Eu sou fulana. Eu falei, criatura, o que você fez? O que aconteceu? Ela falou, não, eu só mexi na pálpebra. Eu falei, menina, mas ficou muito bom esse negócio aí, eu tenho que saber como é que funciona isso, e muda completamente a pessoa, ela só mexer na pálpebra ali. Só o fato da pessoa tirar o excessinho de pele que tem em volta dos olhos, as bolsinhas de gordura, ela perde aquele olhar de cansada. Que muitas vezes, que nem às vezes a pessoa dorme muito, fica com o olho inchado, então ela perde esse olhar de cansado. E vai caindo também com o tempo, né? A minha, por exemplo, aqui já está começando a cair, embora seja novo demais da conta, mas já está começando a cair aqui, a gente, né? Que é novo, apesar da nossa juventude, os sinais aparecem. Eu sei. Doutor, é muito bom falar com você, é muito bom falar de cirurgia plástica, porque o assunto, né, se estende muito, mas infelizmente o nosso tempo na televisão é muito curto, né? Eu gostaria de convidá-lo, para o senhor puder voltar mais vezes, conciliar a sua agenda, que eu sei que é muito complicada lá em Brasília, mas conciliar a sua agenda para o senhor voltar mais vezes aqui no programa, pode ser? Com certeza, será um prazer. Muito bem, conversei aqui agora com o Dr. Rodrigo Bá, cirurgião plástico. A gente acabou de falar sobre rejuvenescimento facial. Se você perdeu o início dessa entrevista, você pode acessar imediatamente lá no nosso site e acompanhar todos esses detalhes. Muito obrigado mais uma vez, doutor, e o programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue a manter contato conosco através das nossas redes sociais. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.